quando a gente chega em período de final de ano, pensamos em finalizar, mas temos que pensar também em recomeçar. Não é começar porque a passagem de ano é, na verdade, um período de continuação, mas sempre não deixa de ser um recomeço. São ciclos, e são importantes os ciclos em tudo. As empresas fazem os seus ciclos, nós fazemos ciclos de vida quando aniversariamos. Por isto, cada ciclo tem a sua importância. Cada período, cada momento é importante, e quando, em especial nesse chamado mundo ocidental, mas no mundo inteiro, o calendário principal é o calendário que nós usamos. Alguns lugares, inclusive, eles não gostam de falar sobre aquele que dividiu a história, que é Jesus Cristo, porque estamos encerrando o ano de 2023 depois de Cristo. E vamos começar o ano de 2024 depois de Cristo. Antes de Cristo, a história sempre coloca a C e vai retornando. E o DC é o que vem depois de Cristo, é o período que nós vivemos. Jesus dividiu a história. Cada ciclo novo é um recomeço, e quando encontramos lá no final do Evangelho de João, que é o último dos evangelhos, no capítulo 21 deste evangelho, é o texto que nós leremos. Há muitos anos atrás, eu ouvi um trocadilho. Na minha época, chamava-se de piada infame, quando você fazia trocadilhos. E eu lembro de alguém que disse num programa humorístico: eu vou começar pelo início por uma questão de princípio. Horrível, né? Uma coisa assim. Mas troca-se as palavras, o sentido é esse. Eu ria na época, ninguém riu agora, porque realmente é uma piadinha sem graça. Mas o que faremos hoje aqui, nesse texto, eu quero começar pelo final. Os versículos 24 e 25 de João, no fim do capítulo 21, eles são chamados, e esse capítulo todo ele é colocado como o epílogo. E os dois últimos versículos, o epílogo do epílogo. O que é epílogo? É complemento. Você está complementando uma obra, é um pós-escrito, poderia ser, porque, como vimos hoje pela manhã, no capítulo 20, versos 30 e 31, você teria o fechamento do Evangelho de João, que diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Portanto, aqui está o propósito do Evangelho. Não está registrado tudo, não foi colocado tudo, mas foi colocado o essencial. De vez em quando alguém chega perguntando o que Jesus fez no início da vida dele, para onde ele foi. A Bíblia narra, em 2 dos 4 evangelhos, como Jesus nasceu, o que acontece com ele. Depois nós vamos ver uma narrativa também sobre o que aconteceu com ele na adolescência, na apresentação dele no templo, que é chamado Bar Mitzvah. É uma fase que até hoje os judeus, as crianças, os judias realizam. Mas depois, entre os 13 e os 30, há um interregno. Tem pessoas que ficam perguntando, e o que a gente pode dizer é que nada de relevante aconteceu e ele viveu uma vida normal. E é isso que impacta a vida de Jesus, que em 3 anos ele fez tantas coisas que a história foi mudada, a história foi dividida. E aí está a grande diferença de Jesus em relação a qualquer outra criatura humana. Em 3 anos ele consegue dividir a história, mas o capítulo 21, ele acrescenta coisas e encerra aqui dizendo, e vamos ler juntos, o versículo 24 e o versículo 25. Eu gostaria que nós lêssemos o 24 e o 25. Vamos ler juntos? Este é o discípulo
que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Obrigado por tua palavra, obrigado porque estamos juntos celebrando o encerramento, mas também o recomeço. Eu te louvo, Senhor Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Eu te agradeço porque é por Ele que aqui estamos. E quando celebramos a passagem de um ano, celebramos mais um ano em que o nome dele é exaltado e reconhecido na história. E principalmente quero que ele seja exaltado e reconhecido na história de cada um dos que estão aqui, daqueles que participam à distância também. Em nome dele, Jesus, oramos. Amém. Jesus Cristo realizou muito mais coisas que nem conseguiriam ser relatadas em todos os livros. Mas o que foi registrado complementa. É aquilo que já tem sido dito, é para que nós pudéssemos crer. Agora, aqui é uma palavra sobre o testemunho daquele que escreveu. E parece que é alguém que não é João que escreve isso. Ó, o testemunho dele é verdadeiro. Ele viu tudo isso, ele vivenciou tudo isso. É João, o apóstolo, aquele que viveu mais tempo do que todos os outros apóstolos. O único, pelo que se sabe na história, que não teve morte violenta entre os 12 apóstolos. Esse é alguém de credibilidade. O Evangelho de João é o último dos evangelhos a ser escrito. Ele foi escrito depois que o templo já tinha sido destruído em Jerusalém. O Evangelho de João foi escrito depois que muitas pessoas que tinham convivido com Jesus já tinham morrido. Agora já começava o final do primeiro século da igreja cristã, mas Deus preservou a vida de João para mostrar o seu testemunho no final, colocando muita coisa, mas principalmente aquilo que era essencial e esclarecendo através do seu evangelho o tema, o teor da mensagem de Jesus, que é amor e vida eterna. Jesus Cristo, a gente sabe que quando Jesus se encontra, e esse 21º capítulo fala do terceiro encontro que o Evangelho registra, que já tinham tido mais outros 2, são 5 até aqui, depois teve outros mais, porque durante 40 dias após a ressurreição, Jesus ainda realizou ministério na terra. E o que nós vamos encontrar, que finalizar e recomeçar, é algo que realmente nós precisamos sempre. E quando Jesus Cristo morreu, para muitos deles era o fim de um sonho. Aqueles discípulos que ficaram com Jesus, realmente perderam o chão. Aquele homem que era a esperança de Israel, mas numa visão errada, que todos os judeus da época tinham, inclusive os discípulos de Jesus, de que ele viria para tornar Israel a maior potência do mundo. Não para fazer diferença na vida das pessoas, mas para fazer diferença na vida dos judeus. Era assim que eles pensavam, era isso que eles queriam. E, infelizmente, até hoje, muita gente pensa assim de Jesus. Muita gente quer um Jesus que lhe dê benefícios materiais como os judeus daquela época queriam. Que possa fazer com que as coisas mudem do ponto de vista material, mas Jesus Cristo veio com outro propósito e ali está sendo finalizado. Não apenas o ministério terreno de Jesus, mas também a compreensão errada que os discípulos tinham acerca de Jesus. E nós, se ainda temos uma compreensão errada, se ainda esperamos um Jesus que funcione apenas para os bens materiais, para a solução dos problemas da família, das nossas doenças, das nossas necessidades financeiras, isso tem que ter um fim. Nós temos que ter um recomeço entendendo o verdadeiro sentido da ação de Jesus. E, para finalizar e recomeçar, é necessário estar disposto a mudar. E nos primeiros versículos, nós vamos ler também juntos, do versículo 1 ao versículo 6. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Quando acontece essa chamada de Pedro, eles estão ali, Jesus Cristo tinha dito, na verdade, as mulheres ouviram do anjo, e depois ele disse para as mulheres ainda, logo que ressuscitou, que os discípulos deveriam ir para a Galileia. Eles estavam em Jerusalém acompanhando Jesus no período da Páscoa. Os judeus iam a Jerusalém na época da Páscoa, deveriam estar presentes. Eles esperavam que ali Jesus começaria o reino. Ali vem a morte de Jesus. Se bem que no início da semana, que era a semana também dos pães ázimos, pães sem fermentos, Jesus entra de forma festiva, é recebido como um rei. Eles pensaram, agora vai acontecer. E não acontece nada, e uma semana depois, muitos daqueles que gritavam hosana ao rei pedem que ele seja crucificado. E eles então ficam zonzos, tontos. Jesus aparece para eles, eles ficam assustados, as mulheres viram anjos, viram ele logo após lá no jardim onde tinha sido o sepultamento, onde estava o túmulo. Depois, 2 discípulos que estão indo para Emaús têm um encontro com eles também e contam aos discípulos. Jesus aparece 2 vezes quando eles estão na sala fechada. De manhã ouvimos falar da dúvida de Tomé, como Tomé duvidou e como ele se manifesta, até mandando Tomé tocar nas feridas dele, encostar a mão no lado, ver as feridas, colocar o dedo. E agora eles tinham recebido a orientação e vão para a Galileia, mas chegam na Galileia e as coisas ainda não acontecem. Aí Tomé vai dizer essa frase que eu vi uma vez num carro. Eu estava no trânsito de São Paulo, pesado, alguns anos atrás, e na minha frente tinha um carro assim, eu nervoso, e estava escrito: está estressado? Vá pescar. Já leu essa frase? Eu li naquele dia e fiquei com uma raiva tremenda. Uma porque eu não sei pescar, e outra porque não dava para sair dali para ir pescar. Eu tive que trazer o meu estresse até São Caetano para tentar resolver de outra forma. Nem comer peixe eu consegui comer aquele dia. Mas, na verdade, Pedro não foi pescar para tirar o estresse. Pedro foi pescar porque ele estava voltando ou dando continuidade à sua atividade profissional. Eles, durante um período, receberam muitas ofertas, agora não sabiam o que ia acontecer. Quando ele chega ali, Jesus não se manifesta novamente, ele fala: eu vou continuar. Sim, quando algo está mudando, quando você finalizou e agora você vai recomeçar, enquanto não acontece algo novo, não adianta você parar, você tem que continuar. Eu sei que no final do ano muitas pessoas pensam: eu tenho que mudar de emprego. Eu tenho que mudar de curso. Eu tenho que mudar certos hábitos e certas atitudes, e vou mudar de igreja, vou mudar disso, mudar daquilo. Sempre a ideia de mudanças. Infelizmente, algumas pessoas pensam que vão mudar de família. Se for para casar, tudo bem. Agora, se for para deixar a família, está errado. No entanto, enquanto não chega o momento certo da mudança, por mais que você tenha o propósito, o que você tem que fazer? Continuar fazendo o que você está fazendo da melhor maneira possível. Eu quero mudar de trabalho, mas não surgiu a oportunidade, eu tenho que continuar no meu trabalho. E me dedicando ao máximo, me esforçando ao máximo. Os discípulos continuaram. Pedro, junto com mais 6, eles estavam em 7 naquele barco, eles foram para continuar a vida profissional. Não estavam errando, como muita gente acha que eles estavam abandonando o barco de Cristo para mudar de outro barco. Jesus tinha falado que eles seriam pescadores de homens. 3 anos antes, Jesus tinha também feito um milagre na hora que eles estavam pescando e os convidou para isso. Mas tudo leva a entender que alguns deles ainda tinham ligações com a antiga profissão. E era comum aquilo ali. A profissão mais comum daqueles que moravam ao redor do lago, do grande lago, chamado aqui de Lago de Tiberíades, ou Mar de Tiberíades,
no final do século, já tinham mudado muitas coisas, a cidade de Tiberíades tinha se tornado uma cidade maior e famosa, por isso o nome do lago, que antigamente era da Galileia, torna-se agora Tiberíades. Eles estavam ali e eles voltam e dão continuidade. Você quer mudar, mas as coisas não aconteceram, você tem que continuar fazendo o que você está fazendo da melhor maneira possível. E eles se esforçam, eles fazem. E aparece um homem que eles não reconheceram, e muita gente, quando lê o texto, tem uma ideia errada das coisas. Tem gente que pensa que ali era um lugar deserto, que só estava aquele barquinho, os discípulos e o homem que aparece na praia começa a falar, e muitos falam, como eles não reconheceram Jesus? Porque Jesus estava diferente, eles não estavam enxergando direito, muita gente faz suposições até erradas. Não. O que acontece é que, naquela hora, devia ter muita gente andando na beira do lago. E deviam ter muitas embarcações, porque tinha muita gente pescando. Imagina quando você vai à praia mesmo, não acontece isso, numa vila de pescadores, tem um bocado de gente, e tem muita gente na beira da praia esperando para comprar o peixe fresco. Eles pescavam à noite para ter de manhã o peixe fresco que levariam ao mercado. Por isso que a pesca era feita na noite, mas não era só aquele barco, tinham muitos outros barcos. É comum, naquela ocasião, né, nesse período, a neblina. Em muitos lugares que tem água assim, dá neblina, e lá naquela região há muita neblina. Então eles não conseguiam enxergar direito quem estava lá na praia. Não é uma praia do mar. É uma região com muita pedra, inclusive, e ali os barcos aportavam, encostavam ali, e muita gente ia cedo para comprar peixe. Quando eles viram aquele homem perguntando, tem alguma coisa aí? Eles logo pensaram, olha, tem um comprador ali. Como tinham outros compradores. Fogueira, tinha muitas fogueiras. Eu já vi gente falar, ali foi um retiro, Jesus fez o culto da fogueira. Não, era uma fogueira que era muito comum as pessoas ficarem ali comendo alguma coisa na fogueira, e por isso Jesus era visto como mais um. E eles não deram tanta importância. E aí Jesus fala, joga a rede do lado direito, que era comum também aquilo, do lado direito você vai ter sorte. Muda a sua sorte, joga do lado direito. Eles não entenderam ainda quem estava falando e não conseguiram associar com o que Jesus tinha dito 3 anos antes. E repentinamente eles jogam, a rede se enche, aí o discípulo a quem Jesus amava, que aqui faz questão de não dizer o nome, até por modéstia, que é João, quem escreveu, João, olhando, fala, é Jesus, sem dúvida é Jesus, está ali. Pedro, ele devia estar só com a roupa de baixo, ele coloca a túnica e pula na água do jeito que está, falta ainda uns 90 metros, ele nada um pouco com aquela roupa para chegar na frente do mestre. Sim, o mestre estava ali, e aquele que tinha pedido peixe, já tinha peixe. Jesus estava assando peixe e tinha pão. Jesus é assim na vida da gente. Ele sempre está à frente. Ele sempre já tem a comida preparada. Você está entrando no ano de 2024 com Jesus, tenha certeza que ele já tem preparado este ano para você. Ele já tem as bênçãos escolhidas para você. Tem também as provações, tem também os desafios que vão aparecer aqui. Mas ele não é pego de surpresa. Jesus sempre dá um passo ou muito mais à nossa frente, porque ele está na eternidade. Ele sabe o que vai acontecer. Ele tem a bênção, ele tem a aprovação, ele tem tudo o que é necessário para que você tenha um ano de crescimento neste ano de 2024, no ano que daqui a pouco vamos iniciar. Como você teve crescimento e provações neste ano também, bênçãos de 2023. E quando eles chegam, Jesus está ali e ele chama eles para comerem, mas ele fala, tragam os peixes de vocês também. Tem até o número de peixes, eles contaram o número de peixes. Tem gente que faz interpretação, que diz que eram tantas qualidades de peixes que tinham no mundo, que os gregos tinham contado, catalogado naquela época, ou tantas qualidades de peixe que tinham ali no Mar da Galileia. Mas o que importa aqui é que eles realmente contaram. Aquilo era um grande número para uma pescaria que foi assim, meio de última hora. E eles têm todo tipo de peixe e eles completam. Porque Jesus sempre quer que a gente traga alguma coisa. Ele tem o principal para você, mas você tem que fazer algo da sua parte. Eles tinham que apresentar a parte deles. E eles levam aquilo. E aí
com aqueles peixes que eles recebem, Jesus continua fazendo a refeição. Mas é interessante, né? Para finalizar e recomeçar, é necessário aceitar a ajuda de quem tem mais capacidade, que foi o que Jesus fez. Ele tinha capacidade, eles aceitaram ajuda, eles aceitaram o que Jesus falou, mas também, nesse momento, quando Pedro se lança e quando eles começam a comer, tudo isso que acontece era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos, e fica muito claro, ele tem coisas para falar para a gente naquelas descrições de João, mas ele já tinha se apresentado mais vezes ainda. Para finalizar e recomeçar, é preciso reconhecer as suas falhas, aceitando humildemente a correção. Vamos ler, porque Jesus chama Pedro do lado, e ele vai andar com Pedro na praia e vai fazer um passeio que Pedro considera assim intrigante a princípio, porque Pedro devia estar meio desacorçoado, Pedro devia estar meio envergonhado, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Ele que disse que nunca abandonaria Jesus, negou Jesus, e agora Jesus quer ter um papo reto com ele, frente a frente. E Jesus começa a falar. Vamos ler juntos? Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Vamos continuar lendo? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Sim, quando Jesus fala com Pedro sobre essas questões, ele está perguntando a Pedro, há 2 palavras que são usadas nesse diálogo. Uma é filéu e a outra agapau. São 2 verbos, que são traduzidos como amor. Mas filéu é amor de amigo, agapau é o amor de Deus. 1 Coríntios 13, quando a gente lê a descrição do que é o amor, ali é agapau, ou ágape, como nós muitas vezes falamos. E Jesus estaria perguntando a Pedro: Pedro, você me ama, mas você me ama com o amor verdadeiro, com o amor que eu tenho por você, o amor sacrificial, o amor sem medida. E Pedro estaria respondendo para Jesus: sim, Jesus, eu gosto muito de você. Porque quando ele fala filho, ele está falando: eu gosto muito de você. E aí Jesus ainda insiste: Pedro, você me ama. E aí quando ele diz: eu gosto muito de você, ele fala: tudo bem, você não ama como eu te amo, mas eu tenho uma missão para você: apacenta as minhas ovelhas. Aí ele continua a segunda vez: você me ama, agapau, ou ágape. E Pedro responde: sim, eu gosto muito de você, novamente o filéu. E a terceira vez, aí Jesus fala: você gosta muito de mim? Aí Pedro tem um choque, porque é a terceira vez e Jesus mudou. E aí ele fala assim: eu gosto, eu te amo, mas... Pedro é como se estivesse confessando: o meu amor pelo Senhor nunca vai ser comparável ao seu amor por mim. Mas ainda assim, Jesus aceita. E Jesus sabe que nós nunca vamos conseguir amá-lo como ele nos ama. Mas ainda assim, ele nos dá ministérios, ainda assim ele nos dá oportunidades, ainda assim ele nos aceita como seus filhos. Ele promete o céu, mesmo com o nosso amor ainda infinitamente inferior ao dele. Alguns estudiosos acham que isso não é tão importante, essas 2 palavras, porque em outros textos elas são sinônimos. Mas há um destaque aqui interessante isso, porque de fato é. O amor de Pedro por Jesus era infinitamente menor do que o amor de Jesus para com Pedro. E Pedro lembra, porque Jesus pergunta 3 vezes, e quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Mas ainda assim Jesus confia em Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. O maior exemplo de fé que existe no mundo é Jesus.
Porque Jesus acredita em mim quando eu mesmo não acredito em mim. Jesus acredita em você. Será que você tem tanto crédito assim para Jesus acreditar em você, pôr fé em você? E ele põe. Isso é para minha vergonha e para a sua vergonha. Quando Jesus me dá mais um ano e fala para mim, continua como pastor dessa igreja, mais um ano, eu fico envergonhado. Senhor, eu não mereço. O Senhor sabe como eu falho, como eu erro, como eu faço coisas e como eu faço bobagem. Mas ainda assim, Jesus me entrega. Quando Jesus te dá mais um ano de vida, Ele está com você, te dá mais um ano, mais uma oportunidade. Ele continua te dando família, te dando emprego, te dando casa. Ele continua te dando vida. Na verdade, não é porque você mereça alguma coisa, mas porque Ele ama você com amor que nunca nós vamos conseguir medir. E a gente tem que receber como presente de graça. Graça, pela misericórdia, é que nós temos este relacionamento. Sim, na verdade, é só isso que vai nos levar a finalizar e recomeçar. E para isso a gente precisa assumir o compromisso nosso com Jesus, de seguir de fato quem pode ajudar a gente. E só Jesus pode ajudar. E esse ano de 2024, que você está iniciando aqui, glória a Deus, ou na sua casa, é um ano para você continuar a cada dia, não apenas na hora do culto, mas a cada dia, começar o seu dia, buscando a direção, consagrando a sua vida, colocando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, renovando o seu entendimento, lendo e ouvindo a palavra de Deus, confessando os seus pecados, renovando o compromisso, não apenas na ceia, mas em cada dia deste ano. Porque você tem que seguir quem de fato pode ajudar você, e só Jesus pode ajudar você. E só seguindo ele de perto. Pedro seguiu Jesus de longe na noite que Pedro traiu Jesus. Não foi só Judas que traiu, Pedro também traiu Jesus. A diferença é que Pedro se arrependeu. Judas só teve remorso. Essa é uma noite também para a gente refletir e nos arrependermos. E renovarmos o compromisso. Agora é interessante, você tem que assumir o seu compromisso. E por isso a gente vai continuar lendo, indo para o final, João 21 ainda, capítulo 18, versículo 18 a 23, vamos ler juntos? Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Sim, então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Vamos ler? Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Essa é a grande questão de Jesus. Pedro estava chamando Jesus estava chamando Pedro para segui-lo. E Pedro logo começa a olhar do lado. Uma vez, naquele mesmo mar de Tiberíades ou da Galileia, Pedro quis ao encontro de Jesus e foi andando sobre as águas, só que, de repente, Pedro começou a olhar para o lado, porque ele prestou atenção no vento, e ele afundou. Você tem que seguir olhando Jesus. Você não tem que se importar se o pastor da igreja está furando, você não tem que se importar se o diácono pisou na bola, você não tem que se importar se o seu esposo não está sendo aquele crente que você esperava, você não tem que se importar se a sua esposa não está sendo aquela esposa que foi no início do casamento, você não tem nem que se importar se o seu filho não está sendo aquela bênção, se o seu pai não é aquela bênção, você não tem que se importar com ninguém. Você tem que cumprir o seu compromisso com Jesus. Segue você, Jesus. Você quer um ano abençoado? Você quer um recomeço de ano bom? Renove o seu compromisso. Porque
porque você vai dar conta de você mesmo a Deus. Sua mãe não vai dar conta de você, você não vai dar conta do seu marido, nem do seu filho. Você vai dar conta de você mesmo a Deus. Você tem que se preocupar com o seu compromisso. E Jesus disse, se eu quiser que João viva até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Tem muita gente que em cima disso é dito, né, que já havia naquela época que João não morreria. Sabe que tem gente que até hoje existe um grupo de cristãos que acreditam que João está vivo em algum canto da terra. Mas não foi essa palavra que Jesus quis dizer. Ele só quis dizer assim, se eu quiser, eu posso qualquer coisa. Mas Jesus, a Estela poderia falar muito isso, e o neto Jesus. E aí? Jesus vira para a Estela e fala assim, não importa com o neto. Se eu quiser que o neto voe, seja arrebatado agora, e você segue você a mim. Então é isso que Jesus quis dizer. Aconteça o que acontecer, você tem que seguir a mim. Não importa com o outro. Não importa com a igreja, não importa o que está acontecendo. Ah, a igreja está acabando, pastor, eu vou sair da igreja. Segue você, Jesus. E Jesus é que fundou a igreja é dele. E você tem que estar na igreja dele. Você está com Jesus, você tem que estar na igreja de Jesus. Por isso que Pedro tinha que pastorear o rebanho, que era a igreja de Jesus. Para finalizar e recomeçar bem, o que é? Primeiro é preciso estar disposto a mudar, como os discípulos mudaram o lugar onde jogavam a rede. Depois, é preciso aceitar a ajuda de quem quer e de quem tem mais capacidade. Jesus Cristo orientou, eles aceitaram a ajuda de Jesus e o recomeço foi bom. E depois, é preciso reconhecer as suas falhas e aceitar humildemente a correção que Jesus faz na sua vida. Aceite. É sábio. E é preciso assumir o seu compromisso de seguir aquele que pode, de fato, ajudar você, que é Jesus. O seu compromisso com Jesus. Sem olhar para o lado, sem olhar para mais ninguém. Sim, irmãos, e eu gostaria agora que nós víssemos um outro texto e que todos nós lêssemos esse texto. Eu peço que os diáconos que vão nos ajudar na celebração da ceia venham à frente. Vamos ler juntos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler todos? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fazendo o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Prossiga este novo ano. Recomece a sua vida num novo ciclo, que é continuidade, mas pode ser melhor se você continuar olhando firmemente para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. E é ele quem importa, ninguém mais e nada mais. Vamos fechar os nossos olhos, enquanto os irmãos que vão nos ajudar na música vêm à frente, o irmão Luciano, o pastor Wagner. Nós oraremos silenciosamente e vamos orar. Moisés, pega o microfone ali. Depois de um momento de oração silenciosa, pode ligar o microfone. Nós, no início do culto, demos oportunidade para a confissão de pecados, mas muitos não estavam. Se você ainda tem algo que quer confessar ao Senhor, enquanto fazemos e temos esse momento, coloque na presença de Deus os seus pecados e os erros deste ano, as coisas em que você sabe que falhou, e peça que Deus o abençoe, que seja 2024 um recomeço, que é a continuidade de uma vida com Ele. Peça a Ele forças nesse sentido, onde você tem que recomeçar. Confesse aonde você parou e peça para recomeçar. Confesse isso ao Senhor agora, depois de